Cá estamos nós novamente para dar continuidade e início a um novo ciclo de nossos estudos. Dessa vez a gente vai se debruçar um pouco sobre um dos diálogos de Platão, o Fédon, que trata da imortalidade da alma. Mas antes da gente poder se debruçar especificamente no texto, é necessário que a gente faça uma espécie de contextualização para que as coisas façam sentido. Para tal, acho que um bom ponto de partida é essa pintura, é esse quadro. Porque esse quadro, de certa forma, mostra o contexto e a importância de todo esse momento, de todas essas circunstâncias que produziram os textos platônicos, nesse caso o Fédon, que é o texto que nós vamos estudar, mas a importância dele para a nossa maneira de pensar hoje em dia e como ele pode ser útil para uma compreensão um pouco mais clara de certos elementos bastante presentes, tanto na mentalidade espírita ou como em vários elementos da nossa cultura contemporânea. E esse estudo surge muito de uma percepção de que muitas vezes, principalmente dentro do âmbito dos centros espíritas, dos grupos de estudo, estuda-se bastante as obras básicas do Pentateuco de Kardec, as obras complementares de André Luiz, pela psicografia de Chico e tudo mais, mas eu sinto que talvez temos uma lacuna de compreender quais foram os caminhos que o pensamento contemporâneo, que o pensamento antigo, o pensamento clássico percorreu até que se chegasse naqueles pontos, naqueles valores. Porque é como se o pensamento espírita fosse a cereja do bolo, a coroação de todo um processo que foi feito ao longo de muito tempo. Porque, teoricamente, ele não criou nada novo, ele simplesmente sistematizou uma série de coisas que já existiam desde sempre. Portanto, eu acho que talvez seja interessante, importante, a gente conseguir embasar um pouco melhor a nossa maneira de pensar nesses autores que foram prévios ao surgimento do espiritismo, do espiritualismo moderno, para que a gente possa perceber exatamente qual foi o caminho percorrido e como isso dialoga diretamente com o passado e com o presente. Por isso, essa pintura retrata muito bem isso. Essa pintura se chama A Escola de Atenas, ela foi feita por Rafael Sanzio, um pintor renascentista, mais ou menos por volta de 1500, 1510, 1509. E o nosso diálogo se passa um pouco nesse contexto, de uma maneira mais ou menos alegórica. Mas para que a gente possa entender isso, a gente precisa se situar geograficamente. O diálogo acontece e esse período de fusão, o momento em que esse quadro retrata, aconteceu mais ou menos aqui, nesse pedacinho do mar Mediterrâneo, nessa Grécia daquela época. E aqui a gente pode entender um pouco e conversar um pouco de por que isso aconteceu exatamente onde está marcado nesse ponto, nessa Grécia. Porque a Grécia atuava como uma espécie de ponto de ligação. Porque as rotas que geralmente saíam da China acabam entrando no Oriente Médio, indo para aqueles caminhos. O próprio comércio que surgia na África, principalmente ali no Egito e em outras regiões mais ao norte. E a própria estrutura geográfica da própria Grécia, como a gente pode ver aqui, era uma estrutura bastante insular. Eram várias pequenas ilhas, várias pequenas porções de terra, o que meio que obrigaram essas pessoas, juntamente com os fenícios e outros povos, a se dedicarem principalmente à navegação, a utilização dos rios, dos mares, para o comércio e para outras atividades comerciais. Então eles foram obrigados a também desenvolver uma certa autonomia política, conforme expresso nesse mapa, que a gente pode ver, por exemplo, diversos nomes bastante conhecidos, bastante falados na cultura contemporânea, como Esparta, Corinto, Atenas, Olímpia, Creta, vários desses pontos. E que é interessante tratar um pouco da estrutura política e geográfica dessas regiões. Porque, conforme pode se ver nesse mapa, são regiões, são porções de terra mais ou menos independentes, o que proporcionou também uma independência política entre as regiões. Eram as famosas cidades-estado, em que eram cidades que tinham total independência entre si. Haviam em alguns momentos certas coligações entre cidades, principalmente no âmbito de guerras e coisas assim, mas para todos os fins eles eram porções independentes, cidades que podiam determinar sua própria maneira de pensar, seu próprio modelo político e as ordens de funcionamento.
Mas a cidade na qual nós vamos nos situar nesse momento é essa Atenas, e fica no coração da Hélade grega. E o que é essa Hélade? Hélade é uma palavra que designa toda essa porção de terra, todo esse conjunto de cidades, de porções independentes, que acabaram por dar vida, por ser o berço de toda a nossa cultura, de todo o nosso pensamento ocidental. Hélade recebe esse nome em homenagem a Helena de Troia, que é uma das personagens mais importantes do famoso conto de Homero, na qual, no seu livro Ilíada, ele trata da disputa de Troia, onde, em toda aquela história dos troianos contra os gregos, em que o famoso guerreiro Aquiles acaba sendo morto por uma flechada no calcanhar e tudo mais. Mas o ponto não é bem essa narrativa, mas a questão é que esse texto, esse trecho, todo esse conjunto cultural que ferve nessa época, nesse contexto, foi basilar para a maneira com que nós pensamos. Isso se situa também a 6 séculos antes de Cristo, onde começa a haver toda essa efusão de novas culturas, de novas artes, uma produção artística, cultural muito importante para quem nós somos hoje. Agora que a gente já se situou geograficamente, a gente já entendeu que a gente vai tratar dessa cidade de Atenas, é importante a gente ter em conta uma questão muito importante para ao longo de todo o nosso estudo, que é o anacronismo. Porque, como eu disse, esse contexto político remonta a mais ou menos 500 anos antes de Cristo, ou seja, 2.500 anos atrás. Então é importante a gente ter em conta que a mentalidade da época professada nos livros estava de acordo com o momento em que eles viviam. A gente não pode cometer esse erro, esse anacronismo, que seria uma espécie de erro de cronologia, que consiste em atribuir a uma época, a um personagem, ideias e sentimentos que são de outra época, ou de representar nas obras de arte costumes e objetos de uma época que não pertencem. E que tem essas duas pinturas que meio que expressam isso, do Dom Pedro e a nossa queridíssima Mona Lisa, que a gente tem que entender que essas pessoas pensavam, agiam e escreviam de acordo com a sua época, retratando a sua época. Então, diversas questões, como por exemplo, igualdade de gênero, escravidão e coisas assim, não eram conceitos bem desenvolvidos para a época. Portanto, os autores não tinham como, por exemplo, serem claramente contra a escravidão, professarem tendências contra a escravidão, se eles se encontravam num cenário político marcado por isso. Então é importante a gente ter em conta essa mentalidade, mas qual exatamente era essa mentalidade? O que eles acreditavam? Isso é uma boa coisa para a gente trabalhar. Entendendo que nessa Atenas da época, o elemento que mais se destaca, que a gente mais consegue ver, é esse Paternon, esse grande templo na Acrópole, na parte mais alta da cidade, mais próximo dos deuses. E esses deuses eram muito importantes para a época, para a mentalidade dessas pessoas. Portanto, é fundamental que a gente entenda como é que eles atuavam, como é que eles agiam, como é que eles eram, para poder entender um pouco do pensamento da época. E até porque boa parte da obra de Platão e de Sócrates tem como objetivo criticar ou questionar alguns elementos dessas divindades, dessa religiosidade grega. Portanto, é necessário a gente primeiramente entender qual era desses deuses, como é que era a mentalidade deles, para depois entender as críticas de Sócrates a eles. E muitos de nós provavelmente já ouvimos, mas é sempre bom relembrar, que os gregos eram politeístas, ou seja, havia uma pluralidade de deuses em questão. Diferentemente da mentalidade judaico-cristã, baseada num deus só, desse único deus onipotente, todo-poderoso e tudo mais, havia uma série de deuses, tem alguns retratados aqui. Haviam deuses como Zeus, como Poseidon, como Atenas, como Hades, como Hera, enfim, uma pluralidade de deuses. E esses deuses eram muito mais próximos dos homens do que o deus judeu, do que o deus cristão. Isso porque eles eram quase como se fossem pessoas com superpoderes, super-heróis. Cada um era responsável por uma pequena parte do controle do mundo. Por exemplo, Zeus era o deus dos céus, das tempestades, dos trovões. Havia, por exemplo, o deus mensageiro,
que era Hermes ou Mercúrio, havia o deus dos mares, Poseidon. Então, cada deus era responsável por um quadrante, por uma questão do controle do universo e do planeta. Para além disso, eles também se pareciam com os seres humanos porque eles não tinham todo esse aspecto onipotente e impessoal que o Deus cristão tem. Eles eram formados assim como nós, com virtudes, com imperfeições, com vícios, com ódios. Então eram quase como se fossem pessoas, assim como nós, só que mais poderosas. E outro ponto muito importante é que a religiosidade grega não possuía uma certa unidade central que definia o que era religioso e o que não era religioso. Diferentemente, por exemplo, da Igreja Católica, que tem um conjunto de ritos, de liturgias, de textos, a própria Bíblia representa bastante isso, que é um conjunto de textos escolhido e formatado para ser a peça basilar da religiosidade cristã e católica. Na mitologia grega, na mentalidade, na religiosidade grega, não havia um texto só. Era um conjunto de tradições, em grande medida orais, que eram transmitidas de um povo para outro, de uma região para outra, e persistiam ao tempo. Portanto, não havia propriamente um texto que representava todos os deuses. Portanto, existem várias histórias que contam pequenas facetas, pequenos pontos dos deuses. E assim a gente pode entender um pouco melhor como era uma coisa um pouco mais descentralizada, não tão bem formatada assim. E além disso, esses deuses haviam uma relação muito mais íntima com os homens. Como se, por exemplo, um fenômeno que retrata bastante isso, são coisas como as oferendas, na qual os homens ofereciam, sei lá, um cabrito ou um banquete ou algo assim, em nome dos deuses, para louvar esses deuses, para ter uma boa colheita, para ganhar uma guerra ou coisas assim. Então era uma relação quase que mercantilizada entre os homens e deuses, em que eles davam uma coisa para receber uma coisa de volta desses seres superpoderosos. Para além disso, outro ponto muito importante é entender como o pensamento daquela época era esse palco vazio, digamos assim, esse espaço em branco. O que eu quero dizer com isso? Que nós, enquanto pessoas vivendo no século XXI, temos uma tendência a olhar para trás como se ele fosse a mesma coisa que o presente. Por exemplo, entender que avanços como a tecnologia, como a internet, coisas assim, são modernos, mas tentar situar a nossa própria mentalidade na mentalidade do passado. Mas a gente tem que entender que boa parte dos conceitos que nós usamos hoje, ou melhor dizendo, que todos os conceitos que nós usamos, tanto para nos comunicar, quanto para pensar, quanto para atuar no mundo, foram criados em algum momento e por algumas pessoas. Conceitos como, por exemplo, o teatro, a arte, a comédia, o drama, a literatura, foram todas coisas que foram criadas, são criações humanas para tentar retratar o mundo. E mesmo as palavras que nós usamos, estruturas políticas, como por exemplo a democracia, a cidade, um exército profissional, são coisas que em algum momento foram criadas, foram construídas. Então alguém teve que parar, pensar e desenvolver, a partir do nada, ou a partir de alguns resquícios prévios, uma construção, uma ordenação política, jurídica, social, artística, capaz de agir e de representar o mundo de alguma maneira. Portanto, é muito importante a gente ter em mente esse negócio de que boa parte do que nós usamos hoje foi criado, e foi criado em grande medida na Grécia. Nesse momento de efusão em que havia toda uma conjuntura política, social, que fomentou o surgimento de diversas dessas questões. Então é como se essas pessoas, esses caras, eles estivessem criando esses bloquinhos iniciais sobre os quais o nosso pensamento ia se situar hoje em dia. Coisas como a política, a ética, a moral, a matemática e as ciências foram coisas que foram construídas por essas pessoas. E um trecho que é bastante importante, que pode nos auxiliar a entender um pouco isso, é uma passagem de Newton, que foi esse importante físico, né? Lá, parte inicial da Revolução Científica, meados do século XVI, século XVII, que foi muito importante para compreender e para trazer uma nova dinâmica para a compreensão do mundo, compreensão dos astros, das galáxias, do comportamento dos corpos
com relação à natureza, entendendo, por exemplo, as leis como a gravidade, a ótica, coisas assim. E uma vez questionado como é que ele tinha conseguido chegar a tais descobertas e enxergar tão longe, ele diz, né, que ele só conseguiu enxergar mais longe porque ele estava de pé nos ombros dos gigantes. E o que seriam esses gigantes? Foram todas essas pessoas que colocaram os primeiros estruturas basilares para que ele pudesse desenvolver a sua ciência. Por exemplo, não se poderia desenvolver álgebra ou cálculo ou coisas assim se não tivessem, por exemplo, criado os números, o alfabeto, as estruturas mais simples da álgebra, tipo soma de subtração, adição e coisas assim. Portanto, o que a gente vai tratar hoje é a espécie dessa estrutura, desses pilares que depois formataram muito do que nós pensamos hoje. Coisas como a física, a química, a metafísica, a biologia e a ética foram alguns dos elementos, dos pontos que essas pessoas criaram. Em grande medida Aristóteles, que foi um herdeiro do pensamento socrático, não exatamente em continuidade de pensamento, mas em continuidade temporal. Porque depois a gente vai ver, quando a gente vai tratando de Sócrates, como a produção de Sócrates passa por Platão, depois chega em Aristóteles, que dedica boa parte da sua vida a criticar e a questionar um pouco o que Sócrates disse. Mas a gente chega lá daqui a pouco. Então, o que a gente pode entender é que esse logos, esse pensamento, essa racionalidade começou a surgir nesse momento. Essa ideia de questionar, de entender, de compreender e descrever o mundo em palavras, em termos, em sistemas, surge nesse momento. E é fundamental para a gente hoje. E aí, com todo esse contexto, entendendo o momento em que surge essa ideia, é como se esse quadro, essa pintura, essa escola de Atenas ganhasse um novo sentido. A gente percebe que não é simplesmente um monte de gente vestindo os lençóis que eles pegaram das mães dele num museu ou algo assim. A gente percebe que o que esse quadro retrata é como se as paredes que cercassem esse negócio, essas culturas, essas estátuas, essas coisas todas, fossem essa cúpula, essa estrutura, essas paredes, esses pilares que sustentam o nosso mundo hoje. Como se os andares superiores dessa escola fossem as construções que vieram depois dessas pessoas e que se situaram em cima delas. As pessoas que estão aqui ao centro, todas essas pessoas usando roupas um tanto quanto inusitadas para hoje em dia, são os responsáveis por criar essa grande escola. São filósofos, pensadores, arquitetos, cientistas que deram vida a tudo isso. Nós podemos, por exemplo, ver que tem um certo foco, um close maior, digamos assim, nessas duas personalidades centrais. Esse cara mais velho usando esse lençol meio rosa e o cara da direita, que é o mais jovem, usando um lençol azul. Mas quando a gente olha ao redor, a gente pode ver que tem uma série de outras pessoas importantes, como Pitágoras, como Diógenes sentado na escada, como Ptolomeu segurando o globo aqui à direita, Alexandre o Grande aqui ao lado, tem até Rafael ali no cantinho que quis se autorretratar no meio desse contexto. Mas o foco mesmo são esses dois caras no meio. À esquerda, com a mão apontando para cima e um pouco mais velho, nós podemos ver Platão. E à direita, apontando para o chão, focando na terra, nós podemos ver Aristóteles. Platão foi discípulo de Sócrates. Aristóteles foi discípulo de Platão. E a relação deles era bastante dialética, digamos assim. Porque para Platão, o mundo era um mundo das ideias. Um mundo das ideias que daria corpo, daria vida e forma ao mundo material que nós conhecemos. Já para Aristóteles, o mundo que nós conhecemos, esse mundo sensível, que pode ser entendido e compreendido através dos sentidos, do fato, da visão, do tato, e portanto deve ser catalogado a partir disso. Mas o personagem do qual nós vamos tratar hoje não é exatamente nem Platão, nem Aristóteles. É um dos pensadores mais importantes para o surgimento, para o desenvolvimento dessa filosofia. Oi, gente. Então, aqui acaba a primeira parte do nosso capítulo. Em breve vão ter as outras partes, mas assim a gente conclui fazendo essa breve contextualização sobre esse surgimento do pensamento ocidental na Hélade, de toda essa história.
E agora a gente vai ver exatamente a partir do que a gente vai construir toda a nossa narrativa que vai chegar no diálogo do Phaedon. Até mais, tchau!